A gente tem um vídeo aqui da Sonaira, queria passar para vocês. Olá pessoal, vereadora Sonaira Fernandes, eu estou aqui na Liberdade, que sofreu um ataque do movimento negro, retirando aqui algumas luminárias. É sabido que não se constrói uma história destruindo outras histórias. O que aconteceu aqui no bairro da Liberdade é uma ofensa à comunidade japonesa. Nós já oficiamos a subprefeitura para que as medidas sejam tomadas, para que a gente entenda o que de fato está acontecendo. Nós não podemos atacar outras histórias, nós não podemos atacar outras identidades sob o pretexto de uma reparação histórica. E eu queria jogar essa daí pro Cogos. Após pressão do movimento negro, luminárias japonesas são retiradas da Rua da Liberdade, que abrigará memorial a escravizados. Decisão, segundo a prefeitura, foi para, abre aspas, garantir que a memória de cada grupo seja adequadamente representada. Fecha aspas. Restante do bairro segue com os tradicionais postes de iluminação asiáticos, Cogos. Isso é importante? A gente tem que ficar preocupado com isso? Ou essa é mais uma notícia desimportante? Ou está certo simplesmente o que está acontecendo? Marco Antônio, o que está acontecendo é assustador. É assustador porque isso não se trata de um movimento legítimo, não se trata realmente de uma cultura de etnias pretas exercendo o seu direito de se expressar. Isso aí é um grupo terrorista que não representa as pessoas pretas de bem, não representa a contribuição cultural da matriz africana para o Brasil. Isso aí é um grupo ideológico engendrado pelos líderes do mundo ali, pelos globalistas, para apagar as culturas, usando como desculpa essa conversa mole de reparação histórica. Bom, todas as culturas, todos os povos sofreram perseguições, guerras, o Japão atacou a Manchúria, atacou a Coreia atacou não sei quem, o Brasil atacou o Paraguai, os americanos atacaram os índios, o índio atacou a outra tribo de índio. Então, quando que isso vai parar? Foram indivíduos do passado que cometeram crimes no passado. Se nós queremos harmonia social, se nós queremos integração harmônica entre as pessoas hoje, nós precisamos parar de achar que existe esse negócio de dívida histórica. O Morgan Freeman fala muito bem. O Morgan Freeman é um ator preto. Ele fala, enquanto nós falarmos em consciência negra, consciência índia, consciência isso, nós nunca vamos ter paz. Nós temos que falar em consciência humana. E faz parte da natureza humana ter várias culturas, ter vários povos, cada um com a sua individualidade, com a sua particularidade. Então é muito bonito que em São Paulo nós tenhamos, por exemplo, o bairro da Liberdade, com a cultura japonesa. Os imigrantes japoneses vieram para cá, sofridos, chegaram aqui, construíram uma nova vida aqui, contribuíram com o Brasil, e é muito bom que eles tenham ali as suas particularidades culturais que enriquecem a vida em São Paulo. Assim como os coreanos no Bom Retiro, assim como os pretos, os índios também têm as suas contribuições, os italianos, etc, etc. Agora, em nome de reparação histórica, nós vamos fazer o quê? Demolir outras culturas, destruir a particularidade de cada bairro, de cada região, fazer uma guerra de todos contra todos? Nós sabemos, a própria Sonaira é preta, estava lá fazendo um vídeo contra essa barbárie, fazendo um vídeo contra essa destruição. Então, o que esses terroristas, arruaceiros, vândalos conseguem é criar ali uma animosidade injusta, arriscando toda a população preta. Porque aí vão falar, os pretos querem destruir isso e aquilo. Não, não querem. Quem quer é esse movimento ideológico, extremista, manipulado. Então, tudo que eles conseguem é colocar todos os povos uns contra os outros, conspurcar o bom nome dos pretos brasileiros que contribuem para o Brasil e destruir um bairro. Esses terroristas têm que ser tratados como terroristas. Presos e acabou. Eles não representam os vários povos que compõem ali a nossa Pauliceia. Bom dia, Adrilho Jorge. Tudo bem por aí? Eu queria jogar essa... Tranquilo. Eu queria jogar para o Holiday essa questão, Holiday, porque isso daí acontece com alguma frequência, né? Vamos lá. Na matéria do Metrópolis aqui. Sem luminárias japonesas, Rua na Liberdade, guarda memória negra em São Paulo. Rua dos Aflitos, guarda memória negra indígena da capital paulista.
movimentos sociais lutam por reconhecimento do espaço. 55 metros é a distância que separa a Rua dos Estudantes de uma pequena capela cinza no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade. E daí eles estão falando agora que os movimentos sociais entraram na disputa para ter a sua representatividade, tirando as luminárias tradicionais da Liberdade. Cara, é impressionante isso. Eu vejo isso um pouco estarrecido. Abre aspas. As luminárias japonesas, as feiras, o expediente comercial intenso, nada disso é adequado para um cemitério. É necessário respeitar a memória que este lugar carrega, Holiday. Os corpos que ainda estão enterrados aqui, defende Wesley Vieira, historiador e membro da União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Pois é, né? É mais uma daquelas coisas que você fica assim impressionado com a ingenuidade, né? Principalmente da prefeitura, nesse caso, do prefeito Ricardo Nunes, que tão facilmente cedeu a essas pressões indevidas do movimento negro. A capela ali da Nossa Senhora dos Aflitos realmente é uma capela histórica, tem relação com a história da escravidão, principalmente ali entre o século XVII, aliás, entre o século XVIII e o século XIX, de 1774 a 1858. E ali foram enterrados muitos indígenas, muitos escravizados e tudo mais, e faz parte da história do Brasil. Só que também faz parte da história do Brasil e de São Paulo os japoneses que ocuparam aquele bairro ali. Imaginem vocês, vamos imaginar o inverso agora. Suponhamos que houvesse ali algum monumento chinês, algum espaço, talvez um museu que representasse a história japonesa e a sua imigração para o Brasil, fugindo da guerra, ou por vários outros motivos. E, em frente a este monumento, tivesse várias referências africanas, bandanas, bandeiras, figuras referentes ao candomblé, qualquer coisa do gênero. Aí vai a prefeitura e arranca todas as referências africanas porque estavam na frente de um monumento japonês. Seria um escândalo. Todas as pessoas estariam protestando, teria matéria do Fantástico de 20 minutos. A Globo News falaria disso o Dia da Consciência Negra inteiro. E seria realmente um absurdo. Como é um absurdo o fato da prefeitura retirar as luminárias japonesas e que não é que foram colocadas lá agora. Ah, não, colocaram essas luminárias do bairro, não avisaram ninguém, de repente estava lá tampando um movimento histórico. Estão lá há décadas, fazem parte da característica do bairro. Inclusive, muitas pessoas visitam a Liberdade por conta das luminárias, para tirar fotos. Ou seja, tem um impacto turístico e econômico também. Infelizmente, o que a gente vê é que há uma minoria que grita muito alto e assusta esse centro. O centro político se assusta com a gritaria. Ah, não, precisamos tirar a luminária. Foi uma posição absolutamente covarde da Prefeitura de São Paulo, absolutamente desrespeitosa com a cultura chinesa, porque para valorizar a cultura dos escravos, a cultura dos indígenas, a cultura africana, você não precisa desvalorizar outras culturas, você não precisa jogar no lixo a história e a contribuição dos japoneses para a cidade de São Paulo. Infelizmente, desta vez, a gritaria venceu. Eu acho bem interessante isso que o Holiday colocou, Adriles, porque, de novo, eu vou trazer o historiador que eu li agora há pouco. Abre aspas. A gente teve o que eu chamo de uma euforia antirracista. Em vários lugares do mundo, símbolos coloniais foram derrubados. E aqui em São Paulo, um levantamento do Instituto Polis mostrou que a cidade tinha somente 5 estátuas de pessoas negras e 2 de indígenas. Eu não confio nada de Instituto Polis, tá? Só para frisar. Mas, enfim, é o dado que ele coloca aqui. Na preocupação de reverter isso, a prefeitura adquiriu o terreno para a construção do memorial, mas essa energia foi se dissipando, Wesley Vieira falou. E daí ele conclui falando: nós temos 2 grandes marcos do apagamento da memória negra no bairro. O primeiro é com as lanternas na década de 70, o segundo é com a mudança do nome da praça. Agora vamos ter a cereja que coroa este apagamento, uma obra faraônica de supervalorização do bairro asiático.
enquanto os espaços de valorização da memória negra ficam na espera. Adriele Jorge. A cultura brasileira é miscigenada. A cultura brasileira é etnicamente, culturalmente miscigenada. Ela é formada de europeus, de africanos, de índios, de asiáticos. O bairro Liberdade, todo mundo sabe que é uma colônia chinesa, que eventualmente tem locais ali que realmente morreram negros, que são da capela lá, como o Holiday falou, mas você estabelecer ao lado da cultura negra, da cultura africana, elementos simbólicos da cultura chinesa, não atrapalha nada. Se você eventualmente faz um monumento de uma estátua negra ao lado de uma luminária chinesa ou japonesa, qual é exatamente o problema? Você atacar e destruir uma cultura para colocar e sobrepor uma cultura em detrimento da outra, isso se chama racismo. Então, o que a Prefeitura de São Paulo fez em nome de uma cultura em detrimento de outra é exatamente uma atitude racista. É uma ação racista da Prefeitura de São Paulo que obedeceu a um movimento que não simboliza, que não personifica a maioria da população negra, nem de São Paulo, nem do Brasil. Por quê? Esses movimentos, entre aspas, negros, são movimentos sectários, aparelhados por questões políticas, por pessoas políticas que fazem uma política agressiva para colar racismo em todas as pessoas. A gente sabe que chama-se isso. Identitarismo, mais fortemente batizado recentemente de cultura woke. É isso que é cultura woke. A cultura woke não quer exatamente que exista um convívio entre culturas, sobretudo num país miscigenado como o Brasil. A cultura woke quer segregar, dizer que há culturas que são essencialmente opressoras, que são essencialmente persecutórias e outras são essencialmente perseguidas. Ninguém nega que houve escravidão da população negra no Brasil, é claro, é um fato histórico. Mas há 200 anos que a população negra foi libertada e construiu e erigiu uma cultura com ídolos extraordinários. Elisete Cardoso, Pelé, Luiz Gama, Machado de Assis, pelo amor de Deus. Agora, você tem que destruir e denegrir, essa palavra que eu estou usando mesmo, denegrir uma cultura para que a outra seja exatamente colocada no lugar. Não há simplesmente nenhuma necessidade disso. Isso é simplesmente uma questão histérica, que quer ocupação de espaços a todo custo, e não só quer ocupação de espaço a todo custo, como quer fazer um discurso político para dilapidar culturas que sempre conviveram harmonicamente aqui no Brasil. E a culpa é da prefeitura. Eu ainda queria pegar um tweet de vocês a respeito da estátua em Porto Alegre. Eu tenho vídeo aqui, vamos rodar rapidamente, que também ela foi inaugurada ontem. Acho que ela custou R$200 mil. Vamos colocar a estátua para vocês. Aô, cabelecimento! Aô, Pode voltar. Chega. Os caras jogando papel. É impressionante, cara. Todas as coisas que a esquerda faz parecem um sarau, o sarau que eu via na PUC ali, assim. É a mesma coisa, assim. Tem alguém cantando uma música horrorosa, tem alguém fazendo alguma coisa ridícula, e no final das contas, Holiday, esse monumento só foi possível após um projeto de uma vereadora, adivinhem de onde? Do PSOL, Karen Santos. Abre aspas. Nós fizemos uma alteração para a instalação de uma estátua e destinamos emendas parlamentares no valor de R$200 mil para efetivar a obra aqui no Largo Zumbi dos Palmares. Isso, Porto Alegre, que ainda enfrenta várias dificuldades da catástrofe natural e da catástrofe política que foi a gestão do governo federal, ou a ausência dela, e a gestão do governo estadual, ou a ausência dela, Holiday. Não, pois é exatamente isso que eu ia falar. As prioridades, né? A prioridade do PSOL em um momento em que o Rio Grande do Sul, como um todo, ainda enfrenta resultados daquela catástrofe natural, das enchentes que atingiram muitas famílias, inclusive, que receberam promessas, né, de que teriam
apoio para comprar seus eletrodomésticos, reformar suas casas, etc., e não receberam absolutamente nada disso. Foi anunciado diversas vezes pelo governo de que eles dariam dinheiro para o Rio Grande do Sul resolver este problema, e, na verdade, o que se veio foi empréstimos a juros bem questionáveis. Bom, diante de todo esse caos, a prioridade da vereadora do PSOL foi gastar R$200 mil com uma estátua de uma figura histórica absolutamente controversa, porque, assim, Zumbi, como eles querem mostrar, é uma figura inventada, quer dizer, foi criado porque era mais fácil transformar Zumbi na figura revolucionária que se encaixa, né, dentro da ideologia deles, dentro da ideologia marxista. Mas a verdade é que se sabe muito pouco sobre Zumbi. O pouco que sabemos sobre relatos de holandeses e de Domingos Jorge Velho, quando da destruição do Quilombo dos Palmares, é de que possivelmente ele tinha, inclusive, reproduzido o sistema escravocrata dentro do Quilombo. Portanto, não representava uma libertação, representava a reprodução do sistema dentro de um território isolado. E não teve nenhuma participação efetiva no processo abolicionista, que só foi acontecer séculos depois. Ou seja, é dinheiro gasto com uma mitologia criada pelos marxistas brasileiros.